falar nem a ver. Tá na hora do JTT. Olá a todos e todas, eu sou Amy Pandolfo, apresentando essa edição do JTT, o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, de número 832, nesse dia 20 de junho de 2025. O nosso tema de hoje, a xenofobia em Chapecó, que só cresce. Vamos à definição de xenofobia. A xenofobia é o medo, aversão ou ódio dirigido a pessoas estrangeiras ou a culturas diferentes. Esse preconceito se manifesta por meio de discriminação, discurso de ódio, violência física ou psicológica e até mesmo políticas excludentes. No Brasil, a xenofobia é considerado crime. Por quê? A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, que eu sempre trago aqui para vocês, garante a igualdade de todos e todas perante a lei, independentemente de raça, de nacionalidade, enfim. A lei de racismo também, a lei de número 7.716, de 1989, pune a discriminação por etnia, raça ou nacionalidade. A xenofobia se enquadra nessa lei porque ela ataca as pessoas por sua origem. A Lei de Crimes Raciais, Lei número 9.459, de 1997, inclui a xenofobia como forma de racismo, tornando-a inafiançável e imprescritível. O Estatuto do Estrangeiro, a Lei número 13.445, de 2017, proíbe a discriminação contra imigrantes e reforça seus direitos. Quem pratica xenofobia pode ser punido ou punida com multa, prisão de 1 a 5 anos e indenização à vítima. Nessa edição, então, do número 832 do nosso JTT, o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, eu convido você a participar com a gente desse debate tão necessário, não só aqui para o município de Chapecó, mas para todo o Brasil. Então, gente, eu apareci aqui no JTT a primeira vez sendo entrevistada pela professora Karen Machado na sua coluna Direito das Mulheres. A gente estava falando aquele dia sobre o tema de violência doméstica. Na segunda vez que eu apareci aqui para vocês, então eu estava apresentando a coluna Direito das Mulheres da professora Karen, que ela tinha se afastado. E nesse tempo em que eu estive apresentando a coluna dela, eu aproveitei esse espaço para trazer o tema de xenofobia que acontece aqui em Chapecó. Isso foi ainda no ano passado, mas eu não vou me recordar a data. Nesse espaço, eu trouxe muito tema sobre isso, eu trouxe mulheres venezuelanas para entrevistar sobre esse tema, eu trouxe a Vanessa, que é dos direitos humanos, professora de direitos humanos aqui de Chapecó, foi um debate também incrível. E eu escrevi a primeira matéria, inclusive para o Desacato.info, foi sobre o abuso no mercado de aluguéis e a exploração de estrangeiros por proprietários de imóveis aqui em Chapecó. Essa foi a primeira matéria que eu escrevi para o Desacato.info, então foi sobre xenofobia. Na coluna, eu segui, então, uma série sobre a xenofobia que acontece aqui em Chapecó. E já apresentando o JTT, eu cobri o caso aquele caso assustador de violência policial, na matéria que eu intitulei de Violência Policial em Chapecó. Estrangeiros sofrem agressões após festa de aniversário. E agora, gente, para o nosso debate, eu convido a se juntar a mim a Jaine Fidler Rodrigues. Ela é jornalista independente, ela não está com a câmera dela ligada aqui, então eu vou esperar. Mas ela é jornalista independente aqui do município de Chapecó. E para quem acompanha a nossa programação há mais tempo, a Jaine já foi apresentadora também aqui no JTT. Eu chamei ela principalmente por conta de uma das matérias que ela escreveu para o Desacato.info. A matéria tem o título Racismo e Xenofobia faz parte da realidade da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó. A matéria é de novembro de 2022.
Olá, Jaine, bom dia, seja muito bem-vinda de volta aqui ao JTT. Como você está? Olá, Emily, bom dia. Gratidão pelo convite. Fico muito feliz em retornar a esse espaço. E para falar de um tema, né, que é muito relevante e que eu também fiquei feliz, né, de reler o trabalho que eu havia feito na época sobre o caso de xenofobia na universidade. Então, que bom relembrar e falar sobre isso novamente. Que bom ter você aqui. Gente, há poucos dias, um estudante de pedagogia foi flagrado agredindo e humilhando publicamente uma mulher estrangeira. Como eu falei, eu postei esse final de semana, um futuro educador reproduzindo o ódio que ele tinha que estar combatendo. O DCE, Marcelino Chiarello, publicou o vídeo em sua página no Instagram, onde a Laísa Amanda Balzan, que faz parte da gestão do DCE, explica o ocorrido. Eu vou convidar a Laís também a participar aqui do nosso debate. Bom dia, Laís, seja muito bem-vinda ao JTT. Bom dia, Emi. Bom dia, Jaine. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Eu vou colocar o vídeo aqui, gente, primeiro para explicar aqui para a nossa audiência, e para quem estiver ouvindo a gente depois no Spotify, eu vou colocar o vídeo na tela, no Spotify também você tem a oportunidade de assistir o vídeo. Então, eu vou colocar primeiro o vídeo da matéria que eu escrevi sobre a violência policial que aconteceu aqui em Chapecó. E depois eu vou colocar o vídeo da Laís para a gente entender o contexto de por que eu levantei essa proposta desse debate. Então, vamos ao vídeo da violência policial. Esconderam o som nosso aqui. O que passa? Aqui foi o som, ele quer o som, aqui tá o som. Sai daqui, cara. Sai daqui. Já. Sai daqui. Sai daqui. Vem. Cadê o som? Tá ali embaixo, filha da puta! Ô, filha da puta! Não tá vendo aqui embaixo? Não tá vendo aqui embaixo, filha da puta! Tá aqui embaixo! Baixa a bola. Baixa a bola. Baixa a bola. Deu pra vocês. Acabou. Deu. Chegou. Quem que é o autor aí? Aqui, ó. Só tira ele. Não, depois. Vem. Relaxa, calma. Relaxa. Dá licença. Dá licença. Eu sou eu, amigo. Não, o autor é ele. É meu marido, mas eu sou. Dá licença. Quédate quieta, Aragorn. O que foi? Juan, quédate quieto, Juan. O vídeo é longo, é difícil de assistir, mas a gente precisa sempre estar trazendo, né, essas denúncias. E foi um caso que não teve a repercussão que eu gostaria que tivesse tido, como teve o caso do estudante da UFS, porque foi uma coisa, inclusive, que eu conversei com o reitor Braga, aqui o Braida, né, da Fronteira Sul, aqui de Chapecó, nessa semana, na quarta-feira, eu estive entrevistando ele, e uma coisa que a gente debateu, inclusive, quando se trata de uma violência institucional, como o vereador de Chapecó propondo uma reunião para debater perturbação do sossego com foco nos estrangeiros, quando se trata de uma violência policial, os jornais, as grandes mídias aqui da região não publicam. Agora, quando se trata de um aluno de uma universidade pública que é tão atacada em Chapecó, aí o vídeo, as informações, a notícia viraliza e todo mundo fica sabendo, né, quando se trata de um estudante da UFS. Agora eu vou trazer o vídeo da UFS para a gente conversar sobre isso. Parem, pessoal. Meu Deus! Fecha a porta! Aproveitar, né? Bom, eu queria ter trazido um outro vídeo, que é o que a Laís, inclusive, fala, mas enfim. Laís, explica para a gente. Você está aqui, então a gente tem a oportunidade de você estar explicando para a gente o que aconteceu nesse dia, nesse vídeo ali. Enquanto isso, eu vou buscando o vídeo completo.
Uhum. Esse era um ônibus que estava indo para a Universidade Federal. E, coincidentemente, os horários dos ônibus da Federal também são horários de troca de turno das agroindústrias, enfim. Então, muitos dos imigrantes também pegam essa mesma linha de ônibus da Universidade Federal. E essa moça estava sentada no ônibus, normalmente, vivendo a vida dela. Só que ela estava com algumas sacolas de compra no banco do lado. E esse estudante quis sentar nesse banco que ela estava com a sacola de compra, se incomodou, basicamente jogou a sacola de compra em cima dela e ela ficou assustada, né? E começou a reclamar, óbvio, para as pessoas que estavam do lado, tipo, você viu isso? Que louco, o que ele fez? E aí, a partir desse momento, já ele começa a gritar, a falar que ela deveria calar a boca, que ela não é do Brasil, que ela não deveria estar falando nada, e, né, uma série de discursos xenofóbicos, assim, e desde o princípio, ele parte com esses discursos xenofóbicos, de que ela não é do Brasil, de que ela tinha que voltar para o país dela se ela estivesse se sentindo incomodada, e ele manda ela sair do ônibus, né? Ele grita com ela, manda ela sair do ônibus, e no momento que ela sai, ela fala alguma coisa, tipo, vou sair, mas não porque você tá mandando. Ela levanta e ele já parte para agressão. E todo mundo do ônibus ficou muito assustado, o motorista parou o ônibus, ele desceu, né, jogou ela para fora do ônibus, desceu e continuou agredindo ela fora do ônibus. E voltou e seguiu seu caminho até a universidade como se nada tivesse acontecido, assim. Então foi muito assustador. Quem estava dentro do ônibus também ficou imóvel, né? Porque também ficou sem saber o que fazer. Todo mundo ficou com medo. Algumas estudantes que estavam sentadas do lado dele também, depois me chamaram para conversar e falaram: olha, eu queria ter feito muita coisa, mas naquele momento eu fiquei muito assustada, com muito medo, porque ele estava muito alterado mesmo. Então, foi um caso realmente de xenofobia. E esse homem, ele é estudante da Universidade Federal, né, estudante de pedagogia, e com a publicação do DCE, isso repercutiu também, né, como algumas mídias publicaram dessa maneira: estudante da Universidade Federal é racista, é xenofóbico, mas a Universidade Federal nada mais é do que um fragmento da sociedade, né, e Chapecó é xenofóbica. Eu acho que a gente precisa começar a encarar com honestidade esse fato, de que é uma cidade racista, de que o contexto que a gente vive é racista, é xenofóbico, né? Então, o sensacionalismo da mídia começou a usar isso como um ataque à universidade. Mas isso não é algo que surgiu dentro da UFES, que nasceu dentro da UFES, né? É um reflexo da sociedade que a gente está inserido, assim. E se existe xenofobia em Chapecó, que é tão silenciada, vai existir xenofobia dentro da universidade. E a gente precisa começar a pensar em como combater e criar um canal aberto de denúncia mesmo. Sim. Jaine, você escreveu a matéria Racismo e Xenofobia faz parte da realidade da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó. Eu vou, inclusive, colocar ela aqui na tela. Explica para a gente essa matéria lá de 2022, de novembro de 2022, você já vinha falando sobre isso, né? Antes desse caso que repercutiu tanto na nossa mídia, né, aqui em Chapecó, por ser da universidade pública. Conta para a gente um pouco aí sobre essa matéria que você escreveu lá em 2022. Então, este foi um caso, né, de algumas meninas que eu conversei na época. Era a gestão anterior, né, em que o reitor, então, ele era vamos dizer, o representante do governo Bolsonaro na época, né, e então essas meninas, elas trouxeram, assim, situações envolvendo o contexto da universidade, com colegas e professores também, que elas percebiam, né, essas atitudes xenofóbicas. E também, inclusive, dentro das lotações. Né? Uma delas, ela traz, né, na matéria, em que se ela ia com uma amiga ou um amigo no ônibus, né, em que não tinha, no caso, num contexto, alguém sentia que as pessoas não queriam sentar perto dela, né, perto de imigrantes, né, tem quando a pessoa não é imigrante,
E dentro da universidade, uma das situações que ela conta é que haviam comentários como, se você tá aqui, por que você, se você não consegue, porque você tá aqui. Teve um fato que ela conta em determinado momento que eles estavam numa aula e as imigrantes, ali num contexto, pedem se a aula poderia terminar mais cedo para que e fizesse o lanche antes, que ia ter uma confraternização, algo nesse sentido. E a professora traz ali uma fala chamando elas de mortas de fome, né? Pessoas que vêm do seu país são mortas de fome. Então, o que traz, né? O que essa conversa que eu tive com elas trouxe. E na época, eu, como jornalista, apenas há 5 anos na área, né? Eu fiquei um pouco perplexa, né? De ver uma situação dessa numa universidade pública federal. Mas o que eu consegui compreender é que, na verdade, existem em todos os espaços, sejam onde for, mas indigna mesmo, né, numa universidade pública federal. Só que, enfim. E aí, o que... eu vou um pouco mais... Deveria estar dando exemplo, né, Jane? Sim, de que está dentro das pessoas essa incapacidade de compreender o diferente e conosco mesmo. Porque nós, eu sou o Jaine, mas eu sou as minhas ancestrais, eu sou quem veio antes de mim, eu tenho várias faces de mim mesma, e todos nós temos. As pessoas, elas se fixam numa ideia de um ser, tipo, sendo que a gente tem várias características dentro de nós que nos tornam diversos dentro de nós mesmos. Então, essa incapacidade das pessoas de entender que nós somos múltiplos entre nós mesmos. Então, e existe isso na nossa sociedade. Então, a falta de empatia, de compaixão, e eu trago, agora ouvindo também a colega, de que a xenofobia, né, e nesse caso em específico, também está ligado com um traço narcisista que existe na sociedade, e principalmente em Chapecó, que aí o narcisismo se liga com o machismo, porque o que ele estava pensando nele, em sentar, na necessidade dele de ter um banco para ele sentar e se acomodar. Mas não pensou que ela estava ali com as suas compras, possivelmente talvez saiu do trabalho, precisava ir no mercado e ir para a universidade e tinha uma necessidade de carregar mais coisas com ela. E outra questão que se liga também, que eu percebo, é a questão da saúde mental. Porque se ele estava raivoso, com ódio, com certeza ele tem problemas mentais. No caso, feridas, né? Enfim, a realidade dele, né? Então também trago um senso de empatia ou sensibilidade com ele também, porque, né, vai saber o que ele passou para hoje tá expressando esse tipo de comportamento, né? Também, sei lá, aí vem a família, vem situações que ele tenha vivenciado, não estou passando, no caso, a mão na cabeça. Mas é que existem vários fatores numa situação dessa que precisam ser compreendidos e dialogados para que se chegue a uma compreensão, né, do que a gente precisa aprender, né, com isso. E eu vejo também, assim, que uma situação dessa vir à tona tem o seu lado positivo, porque aí se debate sobre isso. Porque a gente vem, né, de épocas que ficava ali debaixo dos panos. Situações, não se deixava vir à tona. O xenofóbico, o racista, ele, né, escondia ou não se entendia o que era, né, um desrespeito. E hoje vem à tona. Então, também há o ponto positivo de vir, né, que venha para fora, então, né? Mas claro que não deve ser tolerado. Inclusive, Jaine, quando eu fiz a primeira matéria sobre os abusos nos aluguéis aqui em Chapecó, para estrangeiros, principalmente, né? Para a gente já é um abuso, né? Mas para eles é ainda pior. Eu fiquei assustada com essa realidade quando eu estava investigando sobre isso. Eu estive na residência, que não dá para se chamar de residência, de uma mulher, mãe de 2 filhos, venezuelana, aqui em Chapecó. E a residência era uma kitnet,
eram 4 kitnets, se eu não me engano, numa mesma casa. A dela era nos fundos da casa, a entrada era uma escada muito perigosa, tinha um chão de brita. Eu fiz a gravação, tá? Inclusive, eu não pensei em trazer, eu deveria ter trazido aqui a gravação que eu fiz. E tu entra na kitnet, chão de brita, parede de tijolo à vista, assim, não é aquele tijolo à vista, aquele tijolo maciço, que é feito para ser à vista. Não, é tijolo sem reboco mesmo. E aí você chega na porta da entrada da kitnet, é um MDF, não é uma porta. É um MDF, que ela pega, tira e coloca de volta. Essa é a proteção da casa dela. Ela entra na cozinha, a cozinha é chão de brita, que o proprietário disse que não poderia fazer um piso de concreto porque está em cima da fossa do lugar. E sabe quanto ela estava pagando na época de aluguel? R$1.000 por essa kitnet com chão de brita e uma porta de MDF. R$1.000. E ela estava saindo justamente porque ele estava aumentando para R$1.200 o valor da kitnet. E eu fui dar uma ajuda para ela, assim, ela me ligou um dia pedindo socorro, porque eu chamei ela para fazer entrevista sobre como a mulher se sente, a mulher estrangeira se sente aqui em Chapecó e tal. A entrevista era sobre isso. E acabou que eu descobri, tipo, é aquilo, você começa a cavocar uma coisa e acaba descobrindo muitas outras problemáticas, né, por trás daquilo que muitas vezes nem a vítima percebe. Ela não, para ela, tipo, era ok. E aí ela me mandou, ele começou a tratar ela muito mal, porque ela pediu, ela falou que ia sair, aí dentro do prazo que ela disse que ia sair, ela acabou não conseguindo, porque ela perdeu uma casa que tinha conseguido e tal. E o proprietário começou a tratar ela, assim, a mandar áudios absurdos para ela, xingando ela, dizendo, vai, porque eu vou ali, eu vou tirar todas as coisas ali de dentro, eu quero você fora, não sei o quê. E aí ela me pediu ajuda, me pediu socorro, ela se desesperou por isso. E eu falei para ela, não, ele não pode fazer isso, né? Ele não pode entrar na tua casa, porque a casa é dele como propriedade, mas é sua enquanto você reside ali. Ele não pode entrar ali. Se ele entrar, você pode chamar a polícia e ele vai preso. E aí eu fui lá, ela estava com muito medo, vocês estão me ouvindo, que o meu microfone aqui deu uma falhada. Mas, enfim, eu fui até lá para ajudar ela e ele chegou na residência, enquanto eu estava lá, eu desci do meu carro com o celular gravando, eu estava com a Constituição Federal na minha mão, como se fosse assim, com o celular assim, e a Constituição Federal e o celular gravando. Eu desci do carro com o celular gravando, porque a gente não sabe, né? Não conhece. E eu tenho esses vídeos até hoje. Eu na época, né, Jaine, você com medo de tudo aquilo que você está enfrentando, eu acabei não publicando o vídeo, acabei não fazendo nada. Mas se fosse hoje, eu publicaria. Mas, enfim, ele já veio me agredindo, porque ele não queria falar comigo, ele queria falar com ela. Eu falei, olha, eu estou representando ela aqui, e eu cheguei na maior da simpatia com ele, explicando, falei, olha, seu fulano, nem a gente que é brasileiro entende quais são os nossos direitos, quem dirá quem não é daqui do Brasil, né? Então eu estou aqui para ajudar ela, na questão jurídica também, né? A gente consegue resolver isso sem esse estresse todo e tal. E ele falou, não, porque eu vou tirar tuas coisas daqui, não sei o quê. E eu falei para ele, olha, eu estou aqui com a Constituição Federal na mão, está aqui no artigo 5º que você não pode entrar. Eu decorei o artigo 5º naquela época, justamente por conta disso tudo. E aí eu expliquei para ele, não pode e tal. E aí, lendo, no vídeo aparece, eu lendo o artigo para ele, e aí que ele vem para cima de mim. E aí eu mostro o celular que eu tô gravando. Aí eu mostro, ele tá me agredindo, eu tô gravando. Aí ele se afasta. E começa, porque é como tu falou, né, Jaine, a Laís também. A gente não tem noção do quanto aquilo é errado. Antigamente as pessoas eram racistas, eram xenofóbicas, só que sempre de uma forma discreta. Eu sempre costumo falar para quem eu conheço, você é negro, você é negra, as pessoas não vão ser racistas na tua cara.
elas vão ser racistas comigo, que sou branquinha, loirinha, de olhos verdes, na ilusão de que eu vou concordar com elas, né? Acontece esse tipo de caso escancarado em que eles fazem, cometem o crime, mas na grande maioria do racismo, que é esse racismo estrutural que a gente fala, né? Ele acontece de forma discreta, de forma, às vezes, até maquiada, né? E como aconteceu nesse caso da UFS, Laís, eu recebi denúncias também, eu imagino que as mesmas que tu tenha recebido, talvez não tudo que você tenha, eu tenho um pouco, mas algumas coisas que eu recebi foi, por exemplo, ele se queixou sobre ela ter chamado ele de marico. E aí é uma coisa que a gente precisa explicar. Na Venezuela, marico é a mesma coisa que a gente falar, cara, poxa, é a mesma coisa que isso. E aí ele usa de uma acusação de homofobia para justificar a sua xenofobia, né? Usa a acusação de um... após ele já ter partido para cima dela, né? Então ele justifica o injustificável, assim. Aí é um outro traço narcisista também, porque o narcisismo junto com a xenofobia, o que vai fazer? Não, a culpa não é minha, a culpa é tua, você que me chamou de marico, então, né? Como? Assim. Então, essa incapacidade de assumir responsabilidade sobre os próprios atos, né? Que no caso, errou, mas aí é o erro que ele ainda quer transferir a culpa para ela, que está num corpo feminino. Então, eu acho que também isso é uma desconstrução, assim, quando a gente fala de qualquer pessoa, né? Acho que seja hétero, seja homossexual, seja trans, seja branco, seja negro, seja imigrante ou não, todos têm tipo, qualquer pessoa pode ser ou não xenofóbica ou racista. Tipo, eu acho que isso também talvez também uma certa desconstrução. Porque, eu sou homossexual e aí eu tenho essa bandeira, então tá tudo certo. Eu acho que talvez falta um pouco... Agora eu tô fazendo essa reflexão com vocês, não sei se vocês concordam, se faz sentido. O que vocês pensam sobre isso, assim? Quando a gente vê um homossexual tendo esse tipo de comportamento. Soa como algo como a gente não esperasse, né? A gente normalmente espera do hétero, né? Mais comum. É social, né, Jaine, Laís? Porque é a mesma coisa que a gente falar sobre o machismo. O machismo que está em nós mulheres também, né? Eu, por exemplo, comecei aqui no Desacato como entrevistada sobre violência doméstica, a qual eu sou sobrevivente, mas antes, e o tema que eu conversei aquele dia com a professora Karen, foi justamente sobre os abusos psicológicos que me levaram a aceitar aquela situação que eu vivia. Então, eu, uma mulher, cresci ouvindo, mas se ela apanha, por que continua com o cara? A gente cresce ouvindo isso, a gente cresce sendo... aprendendo que aquilo é uma coisa normal. Eu cresci aprendendo que o abuso, que a violência doméstica, aquele mundo, para mim, era o mundo que eu conhecia. Então, aí, quando eu vou para a sociedade, quando eu me torno uma pessoa adulta, responsável pelos meus atos, acontece esse tipo de coisa em que eu acabo me tornando uma vítima de violência doméstica, e aí assim que eu vou conseguir descobrir o que é estar na pele de alguém que sofre aquilo, e não só de estar ouvindo os outros dizer, mas se ela apanha, por que ela continua com ele? Aí você começa a entender, e aí você começa a aprender sobre isso e se desconstruir, como tu vem falando, né, Jaina? Porque dentro da mulher agredida, né? Aí também entra a realidade dela, né? O que ela passou, porque eu também, né, passei por violência psicológica também.
foi uma experiência que eu tive que ter. Então, trazer esse olhar, assim, de... Também ela teve essa experiência, por quê? Porque eu tenho entendimento, assim, com tudo a gente pode aprender, né? Então, especialmente dentro de uma violência. Porque se ela vem, por exemplo, de um ciclo que outras pessoas da família dela já tenham passado por isso, e seja algo que ela que tenha que quebrar, tá? E não aceitar e entender aquilo como algo que ela tenha que passar, por exemplo, para filhos, para parentes, para amigos, que tem que ser combatido. Porque quantas, falando, por exemplo, seja a xenofobia, o racismo, a agressão contra mulheres, quanto que se aceita isso? Se a gente, no nosso caso, né? Eu vivia porque eu aceitei, eu permiti, até que eu entendi que aquilo era violência, não. Então, também existe isso, e que entra nesse ocultismo, né? Da xenofobia, do racismo, né? Que a pessoa acaba cedendo. E é por isso que é tão importante também, né? A gente ter espaços para falar sobre isso. É importante a gente estar aqui hoje falando sobre isso. Porque, por exemplo, isso que estava sendo tratado como um caso de xenofobia, quando foi a público no Instagram do Diretório Central, várias pessoas entraram em contato com o diretório ou comigo pelo movimento estudantil, pelo movimento Correnteza, para denunciar outras coisas, outros casos de xenofobia, outros casos de racismo. Porque essas pessoas se sentiram, né, sentiram que alguém estava ouvindo, alguém estava vendo aquilo. Então, esse momento da gente poder falar sobre isso, ele é muito importante. Os próprios comentários da publicação, tem inúmeras denúncias, né, que acontecem dentro e fora, enfim. Exatamente, eu ia falar sobre isso também agora. Mas antes, vamos ler os comentários aqui. Ó. A Vanessa está falando sobre o caso da agressão, né, do estudante de pedagogia, e ainda que ele tivesse razão, é óbvio que não justifica ser xenofóbico e agredi-la. E ele se sentiu seguro para esbravejar a xenofobia porque sabe que vive em uma sociedade onde muitos pensam como ele. É exatamente sobre isso que a gente... Não é sobre esse caso isolado, né, Laís? Né, Jaine? Não é sobre um caso, não é sobre a violência policial, não é sobre o vereador de Chapecó, não é sobre o prefeito, só sobre o prefeito de Chapecó. É sobre isso, essa política institucional de xenofobia que acontece no nosso município, né? É sobre todos os casos, não é sobre alguns casos em que... ok. E aí, como tu traz, né, Laís? Isso é muito bom a gente tá debatendo, como a Jaine falou, né? É bom a gente estar debatendo isso, porque outras pessoas podem se sentir seguras e entender que isso é errado, porque estrangeiros, como eu falei, eles não... se a gente não entende nossos direitos, quem dirá quem não é do país? Quem não é do nosso país, quem não conhece a nossa legislação, quem não conhece os seus direitos. Então, a gente precisa estar debatendo isso e trazendo para que as pessoas se sintam seguras e saibam que, sim, elas têm direitos, independentemente de você ser de outro país, independentemente do seu gênero, independentemente de qualquer coisa, você tem seus direitos. Mesmo esse agressor que cometeu o ato de xenofobia escancarado, sim, porque eu vi relatos dele justificando ou tentando justificar, e não, meu querido, você foi xenofóbico, sim, você agrediu, e sim, você cometeu um crime, mas mesmo você tem seu direito de defesa, tem o seu direito de se defender, né? É óbvio, e a gente preza isso, nós aqui eu acho que todas nós aqui, nós três que estamos aqui debatendo isso, prezamos sim pelo direito de defesa de todos e todas, inclusive de vocês que cometem esse tipo de crime, que como eu abri hoje o programa falando sobre quais são as leis que justificam a xenofobia como um crime de racismo, inclusive, né, Laís? Vou ler mais um comentário aqui. O biólogo socialista, bom dia, biólogo socialista. Na educação básica, a xenofobia também ocorre e é fruto da colonização da mente das pessoas pelo imperialismo. Intercambista dos Estados Unidos tem tratamento e atenção diferenciados do que os latino-americanos. A gente vê isso e
esse é o ponto que eu quero falar com a Laís, que eu quero ouvir a Laís, justamente. É um aluno de pedagogia, né, Laís? Uhum. Quero ouvir você sobre isso. Nesses comentários. Depois da Jaine também. Nesses comentários eu fiquei pensando também, né? Agora um pouco do acúmulo do que a gente falou. De que também isso é resultado de um crescimento também da extrema-direita e de quase que uma autorização. A gente vê tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, enfim, quase como uma autorização para as pessoas se sentirem no direito de serem racistas, serem xenofóbicas, né? E a gente mostrar essa inquietude, essa indignação, é o que justamente dá respaldo para essas pessoas que sofrem violência falarem, não, eu tô certa de não aceitar isso, de entender que isso foi uma violência, né? Mas tem um estudante de pedagogia, esse caso se torna ainda mais alarmante, porque é uma pessoa que deveria estar ali dando o exemplo, o melhor exemplo, né, para aquela criança. Uma pessoa que vai estar no convívio de diversas crianças, inclusive imigrantes. Chapecó tem recebido muitos imigrantes que são duplamente vulnerabilizados, né, porque vão para o frigorífico, geralmente, são explorados economicamente, fora essa exploração social mesmo, fora o racismo que sofre, enfim. Então, qual seria o comportamento desse estudante com essas crianças, né? E isso gerou bastante preocupação. Até nos comentários as pessoas falam, meu Deus, um estudante de pedagogia, quem justamente deveria estar ali demonstrando essa inquietude que a gente está demonstrando, essa, né, vontade de combater isso e que está, na verdade, reforçando, né? Então, é muito perigoso ter esse tipo de comportamento dentro da sala de aula, porque você está ali como exemplo para outras pessoas se espelharem em você. E se esse é o exemplo que você passa, infelizmente você está sendo contraproducente. Era melhor que você não estivesse ali dentro daquele ambiente, né? Um ambiente Exatamente. em que as pessoas se espelham em ti. Eu até, inclusive, no ano passado, eu tô sempre fazendo, às vezes, ali, quando precisa, a gente vai e faz uns biquinhos ali, eu tenho minha empresa, mas eu também, de vez em quando, aperto, eu vou fazer umas corridas de aplicativo, e assim a gente vai lidando. E no ano passado, inclusive, o legal de fazer essas corridas de aplicativo é que você conhece muita gente, conversa, né? E eu sempre fui muito de conversar e tal. E uma pedagoga, uma vez que eu busquei, eu conversando com ela, estava levando ela para uma escola, inclusive, ela me falou sobre, a gente estava falando sobre xenofobia, justamente. É muito legal que você conversa sobre tantas coisas interessantes. E a gente conversando sobre xenofobia, e ela me falou que ela presencia nas escolas, ela não é professora. Pelo que eu entendi, ela era auxiliar de sala, então ela ficava em diversas escolas. E ela comentou comigo que uma coisa que ela se assusta bastante é ver a impaciência, ela usou a palavra impaciência, de professores e professoras com crianças estrangeiras. E essa é a preocupação que mais me levanta, assim, quando eu vejo um futuro pedagogo agredindo fisicamente, chegando ao ponto da agressão física com uma estrangeira. Como que ele vai lidar com crianças em sala de aula que não entendam direito o idioma, com uma criança que acabe dizendo marico, que acabe falando marico para o ar, não para ele, para o ar. Está conversando com um coleguinha e usa essa palavra. Como que ele vai agir com uma criança em sala de aula? Jaine, fala aí, todo seu microfone. Eu vejo essa situação assim como a falta de consciência e responsabilidade em relação ao que é ser pedagogo, no caso. Como eu vou, né, educar, conduzir uma criança no caminho de aprendizado, se eu não tenho consciência do que significa isso? O que um professor, o que um pedagogo, um educador, uma educadora passa para uma criança, para um adolescente, reverbera por toda a sua vida. E aí, cada pedagogo, enfim, educador, ele tem a oportunidade de traumatizar ou de agregar.
o que eu vejo que falta é consciência dessa responsabilidade, porque é uma grande responsabilidade. E outra coisa que eu vejo é que se pensa o quê? No financeiro. Ah, ser pedagogo, ser professor pode me render financeiramente e é isso que importa. Porque a gente está numa sociedade capitalista. Então, que se busca o quê? O dinheiro, né? Preciso do dinheiro, e não se busca o profundo da experiência, da missão que se tem, da missão espiritual envolvida também, da missão psicológica, da missão emocional, da missão educativa, do verdadeiro. Porque as pessoas, elas ficam da superficialidade, e é o que elas querem, dinheiro, mas elas não estão pensando no que de fato vai ensinar, vai agregar para o desenvolvimento da criança, do adolescente, que é o desenvolvimento humano, da mente, das emoções. Enfim, não se tem essa consciência. E outra coisa que eu trago novamente, que eu trouxe antes, é a insensibilidade que se tem, né? Porque não nos ensinam que a gente tem que se cuidar da nossa saúde mental, emocional, espiritual, física. Porque e no caso, entra a consciência de novo. Como eu vou educar, primeiro, como eu vou estudar, como eu vou estar dentro de uma universidade, eu vou aprender, vou conseguir integrar determinado conhecimento que está sendo me repassado, se eu não estou com saúde mental para isso. E eu passei por isso na pandemia. Eu não estava bem mentalmente, psicologicamente, eu não conseguia aprender. Tranquei matérias, falei, não, se eu não estou conseguindo aprender, eu não vou estudar, eu vou diminuir o meu ritmo e depois, quando eu estiver melhor, para mim conseguir aprender, ok, aí eu volto. Então, as pessoas insistem em tentar estudar, e vou dar aula e tal, estando desequilibrados. Uhum. E aí também não há estímulo das próprias escolas, inclusive ali na matéria que eu escrevi na época, não sei como é que é hoje, Laís, mas não tinha um centro de atendimento voltado à saúde, né? À saúde mental, não tem ainda. Então veja como não se trata como prioridade. O que é prioridade? O dinheiro? Eu preciso ter uma profissão porque... tá, então eu vou escolher isso aqui, eu vou ter uma profissão, vou ter um título, pronto, agora você aceita na sociedade. Fica na superficialidade. Laís, qual é o retorno que a Fronteira Sul deu para vocês após as denúncias? A gente teve... perdão. Pode falar, Laís. A gente teve mais retorno do curso de pedagogia mesmo, né? Então, a coordenação de curso fez diálogos com a gente de como também essas denúncias que chegaram depois de dentro da universidade, envolvendo esse mesmo estudante, poderiam ser institucionalizadas dentro da universidade. Mas a gente sente assim que, por mais que a universidade diga, faça uma publicação no Instagram, enfim, de que há um canal aberto para denúncia, também não há essa movimentação de encorajar os alunos a denunciarem, né? A gente viu vários e vários casos sendo denunciados só depois do vídeo do Diretório Central. Então, a gente entende também que, no final das contas, esse vai ter que ser um papel exercido pelo movimento estudantil, né, de ser o canal entre a instituição e os estudantes, porque é um pouco disso que a Jane colocou, assim, a universidade, ela também ainda não tem esse tipo de olhar de acolhimento para o estudante como deveria. Às vezes tem um institucional, tem canais de denúncia, isso é ótimo, mas o estudante muitas vezes nem sabe como chegar até lá, como chegar até essa denúncia institucional, né? Então, o que a gente está se propondo enquanto movimento estudantil, enquanto diretório central, é criar essa rede mesmo de diálogo aberto, para que os estudantes vejam na gente alguém em quem eles podem confiar para denunciar e que a gente possa auxiliar eles a denunciarem de maneira institucional. Mas hoje, tanto a universidade, eu enquanto estudante de licenciatura também percebo que a escola também segue nesse mesmo sentido, né? E
falando desse estudante de pedagogia e dos estudantes de licenciatura, a escola, assim como a universidade, assim como o trabalho, assim como todos esses lugares de sociabilidade, pode também ser um ambiente de exclusão, né? Então, nosso papel também, enquanto professores, de não perpetuar essa exclusão, não perpetuar esse preconceito, e nosso papel enquanto movimento estudantil, enquanto comunicadores, de instruir mesmo que as pessoas denunciem, de ser um canal aberto de comunicação, que elas possam falar com a gente e que a gente possa justamente ser esse lugar de acolhimento, né, de ouvir, de ajudar, que muitas vezes a instituição por si só não é, né? Então, exatamente. O Pedro aqui está dizendo, bom dia, desacato sempre com informações relevantes para nosso estado. Parabéns pelo trabalho, valeu, Pedro. E também está dizendo, o importante eles constroem a cidade de Chapecó, né? Inclusive, teve uma matéria que eu escrevi, vou até procurar aqui, que foi sobre a escassez de mão de obra em Chapecó. Já aqui apareceu para mim. A escassez de mão de obra em Chapecó, os desafios, contradições e caminhos para valorização do trabalho. Olha só, o que aconteceu? Eu peguei uma matéria que eu li da ASIC de Chapecó. A dificuldade em contratar mão de obra levou a Associação Comercial e Industrial de Chapecó, a ASIC, a buscar soluções junto ao poder público. Uma das propostas em discussão é a qualificação de beneficiários do Bolsa Família para poder ingressar no mercado de trabalho formal. E aí eu li essa notícia e eu fiquei tipo, tá, peraí, vamos lá, vamos analisar caso a caso, né? E aí eu segui, então, com a matéria, dizendo, olha, no entanto, essa proposta esbarra em uma realidade dura, o descompasso entre renda e custo de vida em Chapecó. O valor mínimo do Bolsa Família gira em torno de R$600, enquanto o salário mínimo nacional é de R$1.518. Nas indústrias locais, onde a escassez de profissionais é mais acentuada, os salários dificilmente ultrapassam R$2.000, com aluguéis de kitnetes na cidade chegando a R$1.200, e reajustes recentes nas tarifas do transporte público. Isso foi no ano passado, então, muitos trabalhadores e trabalhadoras enfrentam um cenário de desequilíbrio entre remuneração e custo de vida. A escassez de mão de obra não resulta simplesmente na falta de profissionais, mas de um sistema que desvaloriza o trabalhador. Esse tema, no entanto, não é debatido de forma transparente pelas empresas, entidades ou município. Quando não chega ao conhecimento público. O que se vê, em vez disso, é uma narrativa distorcida que culpa o trabalhador, como no caso lamentável do prefeito João Rodrigues, que chamou os professores municipais de vadios ou se vangloriou por reduzir de 7 mil para 5 mil o número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Então, é isso, a gente vê uma xenofobia, um racismo, uma aporofobia, né, a aversão ao pobre, sendo estrutural mesmo na nossa sociedade, né, Jaine? Você, desde aquela época ali, lá desde 2022, quando você escreveu a sua matéria, já via isso, né? Isso sempre existiu, na verdade, né? Esse racismo, essa xenofobia estrutural, e que parte, o que é mais perigoso e o que é mais assustador, que parte das entidades que deveriam estar ali nos protegendo, nos acolhendo, nos dando a estrutura necessária, porque é para isso que serve um governo. Um governo não serve para atender aos empresários, atender ao capital. Um governo, ele serve para atender seu povo, o seu povo que precisa dele. E quem precisa do governo? Os mais pobres, nós 99% da população, né? Não é porque você tem ali seu Jeep Renegade que você se encaixa também, né? Nos super ricos, então. Mas, enfim, o governo, seja municipal, seja estadual, seja federal, ele precisa atender a população. E é a população mais pobre. Quando a gente vê um caso onde uma mãe precisa roubar fralda para o seu filho, ou comida, ou enfim, a culpa daquela ação, ou daquele crime,
entre muitas aspas, não é da mãe que está roubando, é do governo que falhou. É do país, é da sociedade que falhou com aquela mãe de não proporcionar ajuda a ela, né? Para que ela tivesse condição de ter uma fralda para seu filho, né, Jaine? Essa questão estrutural é que, de fato, acaba moldando muito, né? A forma como as pessoas elas interagem com a estrutura social. Então, eu vejo isso como também existe, então, no caso, a necessidade das pessoas perceberem essa estrutura, mas não se anexarem a ela. Na verdade, a gente está na estrutura, mas a gente tem que sair fora. Ok, aqui eu me coloco como observadora, isso aqui existe, mas eu não pertenço a isso. Porque se a gente percebe a estrutura e permanece dentro dela, a gente vai sendo consumido por ela de todos os jeitos, e às vezes nem não existe. Por exemplo, existe o racismo, existe a xenofobia, existe tudo. E aí eu acabo entrando nessa onda, né, que é coletiva. E por quê? Né? Então, por isso, foco novamente na questão. Me sentir pertencente, né? De não. Como que eu faço, então, para mim eu não entrar nessa correnteza e me perder? Porque é Ou a uma gente aceita, luta pra gente. né, Juliana? Ou a gente aceita, tipo, a estrutura é assim, e aí, então, isso não deve me gerar inquietação, porque é dessa maneira, não há o que fazer. Esse não há o que fazer não pode jamais estar na nossa mente. Verdade. Entra na normalização, né? É normal, então... E aí eu vejo também as pessoas, assim, se veem como fracas, né? Inclusive, na matéria que eu escrevi, né? A entrevistada, ela traz assim, que poder eu tenho para mim acabar com isso? Para mim acabar com a xenofobia, para que essas situações não aconteçam. Então, ela, principalmente essas pessoas imigrantes que já vêm de fora e que é de uma coragem extrema, né? Isso é muito bonito. Quem de nós diz, vou pegar aqui minhas coisas e vou ir para um outro país? Não é simples assim a gente falar. Então, e fazer, no caso. Então, e ela traz isso, assim, porque ela se sente fraca e também se colocou na condição que eu, por ser imigrante, eu preciso me esforçar 5 vezes mais do que estudantes que são brasileiros. Então, aí eu preciso me dedicar mais e eu preciso ter força para lidar com essas situações que me deixam mal psicologicamente, porque ela também traz algo muito forte, que eu deveria me sentir bem para ir para a universidade, mas eu me sinto com medo e frustrada. Então, isso é muito sério, né? É muito, muito grave. Pode acontecer em outras situações, enfim, também, né? Mas estamos falando, né, no caso de imigrantes, né, da xenofobia em si. Então, é algo, de fato, bem complexo e que, se não houver muita dedicação e vontade, né, de buscar essa consciência, essa responsabilidade, essa coerência consigo mesmo, né, a gente aí fica aí nesse poço fundo, né, que é difícil de sair. Porque o que eu vejo? Pessoas que estão muito imersas num nível muito grande de desequilíbrio mental, emocional e assim, arraigados nessas raízes xenofóbicas, racistas, patriarcais, não vão conseguir sair. Eu já não discordo um pouquinho de ti, porque eu não gosto de assim, justificar cretinice para problema mental. Mas tu tem razão quando tu toca num ponto para a gente se colocar do outro lado. E aí entra aquela questão de todos têm o direito de defesa, mesmo quem comete os crimes, mesmo os cretinos têm direito à defesa, né? A gente sabe que mesmo o Bolsonaro, um genocida, um ladrão, enfim,
tantos crimes que ele cometeu, tem também o seu direito à defesa, né? Então, acho que entra bastante nesse ponto, que é interessante também. Não, mas não entra como justificativa, assim. Eu vejo como aqui, ok. Né? Por exemplo, no caso do menino que agrediu e tal, vamos dizer, tá, não tá bem, né? Visivelmente não tem aí um equilíbrio. Mas aí, a pergunta, por exemplo, for chegar e perguntar para ele, tá, ok, você não tá bem, mas você quer resolver isso? Aí entra a questão ali. Tipo, tá. Porque, ok, se existe o problema e não quer ser resolvido, né? Ele tem um problema, ele precisa lidar com esse problema, entender que ele não é o centro do universo, que o mundo não está contra ele, que todos têm o seu direito, né, de usar um banco de ônibus, que ele também tem que saber que a outra pessoa também é uma pessoa, que está ali também tendo um dia que se está com um monte de sacola, se está com um monte de coisa, olha a bagagem toda que ela está carregando, não é fácil para ela também, né? Saber que a sua vida não é a única com problemas, né? Saber que você não é o único que tem problemas no mundo, né? Você não é o alecrim dourado, e a gente ter sempre essa consciência, né? Nenhum de nós somos alecrins dourados para achar que a gente está sempre certo, os outros estão sempre errados, é sempre muito importante, até como a Jaine trouxe, a gente colocar a mão na consciência e ver onde é que eu estou falhando. Mas quando se trata, né, Laís, de crimes, a gente precisa debater, a gente precisa discutir, a gente precisa efetivamente fazer alguma coisa, né? Como denúncias, como o diretório da pedagogia, a coordenação do curso de pedagogia. Você fala no teu vídeo que eles estão tomando ações, né, tomando atitudes para punição disso, para que algo aconteça e não passe simplesmente por isso, para que as vítimas, as pessoas que sofrem com isso não se sintam sem representação, sem defesa, porque quando imagina, digamos que eu fosse uma mulher negra venezuelana, ou haitiana, como na entrevista da Jaine, se eu vejo uma ação dessas acontecendo e nada acontecendo com o agressor, eu, assim como todas as outras mulheres na mesma situação dessa, vamos se sentir como? Ok, então eu preciso pegar meu ônibus com minhas sacolas em cima da minha cabeça para não atrapalhar os alecrim dourado, para evitar que eu apanhe, que eu seja expulsa, humilhada de dentro de um ônibus. Essa é a forma, e esse é o perigo de não haver uma punição, de algo não ser feito. Esse é o maior perigo, porque outras pessoas vão se sentir também, vão sentir esse medo também. Por quê? Porque não foi punido. E além das pessoas que sentem o medo, é uma autorização para as pessoas que agridem, né? Nada aconteceu. Então, eu tenho esse aval, porque não vai ser feito nada. Exatamente. Gente, eu agradeço muito vocês por estarem aqui hoje comigo, fazendo esse debate tão importante, tão necessário aqui para a nossa cidade. Queria ter mais uma hora para ficar ouvindo vocês aqui, porque está muito boa a conversa. Jaine, seja bem-vinda de novo ali, ó. Vamos fazer uma coluna de novo aqui no JTT. Podemos dialogar. Vamos conversando, então. Laís, muito obrigada, viu? Inclusive, até deixar claro aqui para a nossa audiência, eu queria muito ter trazido para participar desse debate com a gente o vice-diretor do CARI. O CARI é o Centro Acadêmico dos Direitos Humanos aqui da UNO Chapecó. Eu trouxe já, em uma outra oportunidade, eu trouxe o Cadu, o Carlos Eduardo. O CARI é o Centro Acadêmico de Relações Internacionais. E o vice-presidente, o Carlos, é o presidente. O vice-presidente, ele é venezuelano, inclusive. Então, eu queria muito ter trazido ele aqui para esse debate, mas, infelizmente, não consegui. Ele não pôde estar presente hoje, mas foi muito rico esse nosso debate aqui, muito rico, muito legal. Agradeço muito, Laís, Jaine. Sejam sempre muito bem-vindas.
Obrigada. Agradeço também. Eu que agradeço também. Queria dizer que é importante também a maneira como a gente conduziu essa conversa para mostrar que dizer que a xenofobia é um problema dos estudantes da UFES é uma escolha política, né? Mas que ela está no aluguel, né? Ela está no trabalho, na precarização da vida dessas pessoas. Então, foi muito importante esse debate mesmo. Jaine. Agradeço também pela oportunidade de poder estar com vocês, poder estar nesse espaço e falando sobre isso, né? Porque esse também é um espaço que a gente fala e olha para esses assuntos com um olhar diferente do que a mídia tradicional. A gente não vê veículos, né, de Chapecó trazendo esse assunto da maneira como a gente está trazendo. Então, existe esse ponto que precisa também ser trazido, né? Então, que possamos irmos avançando. E vamos continuar esse diálogo. Um beijo para vocês, gente. Bom final de semana, né? Sextou. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraserb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438.